Olá, boa noite. Sejam bem-vindos uma vez mais aos estúdios da Rádio Inquieta para falar mais uma vez do futuro do Vitória Sport Clube, uma instituição centenária que vai a eleições no próximo dia 5 de março e, respeitando o sorteio o que ditou o sorteio da ordem das listas, ordem alfabética, recebemos hoje o candidato pela lista C, Miguel Pinto Lisboa, também presidente em funções, 23º presidente do Vitória Sport Clube, eleito em 2019 com mais de 50% dos votos, apresenta-se novamente e recandidata-se ao próximo sufrágio do Vitória. Miguel, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite e obrigado pelo vosso convite. Para discutir este futuro, este possível futuro do Vitória, que é um futuro de continuidade. E começamos, antes de falar do programa, antes de falar destas ideias e destes projetos, por falar daquilo que foi este mandato. Um mandato mais curto, de 2 anos e 7 meses, terminará com 7 meses para além dos 2 anos. Em 2019, uma das bandeiras da campanha foi a aquisição da maioria da SAD pelo clube, devolver o clube aos sócios, como o Miguel diz. Essa foi a parte mais importante destes 2 anos e 7 meses até agora. Muito boa noite e mais uma vez muito obrigado pelo vosso convite. Efetivamente foi um mandato, ou é um mandato curto, um mandato de 2 anos e 7 meses. A acrescentar a isso, ainda um mandato realizado num contexto económico-social único. Tivemos 2 anos de pandemia que muito dificultaram a execução do que seria o nosso projeto. Apesar de tudo, entendemos que conseguimos corresponder às expectativas na generalidade do que eram os nossos compromissos, sendo que, do ponto de vista institucional, sim, o facto de termos conseguido concretizar a aquisição da maioria do capital para a SAD, da SAD do Vitória para o clube, sim, é um dos pontos impressivos mais positivos do nosso curto mandato e estamos disponíveis agora para dar, neste próximo triênio, continuidade ao que é o nosso projeto institucional que sempre o apresentamos, que era o Vitória ter 51 e depois termos um parceiro estratégico com uma posição relevante na ordem dos 40 e tal %, que pudesse estrategicamente ajudar o Vitória a alavancar o seu futuro de forma mais ágil, sempre tendo por pano de fundo o bem maior de Vitória, a aposta estratégica desta direção, que passa pela aposta na formação. Estes 2 anos e 7 meses, o Vitória acabou por não conseguir nenhum lugar europeu. Foram 2 sétimos lugares. Já vamos falar mais do plano desportivo também, mas há aqui alguma coisa que lhe faça dirigir-se aos sócios e fazer uma meia-culpa, por assim dizer. Quando foram entregues as assinaturas, o Miguel disse, e cito, que sabemos o que é necessário corrigir. O que é necessário corrigir se os vitorianos lhe derem um novo voto de confiança? Conforme nós dizemos, estes 2 anos e meio deram-nos a experiência e o conhecimento necessário para estarmos hoje bem conscientes do que fizemos, do que estamos a fazer e do que é necessário ainda corrigir. Nós fizemos uma aposta de médio e longo prazo porque entendemos que mais do que resultados eventuais e imediatos, o Vitória tem que procurar de forma consistente ter sucesso. A verdade é que desde 1998 que o Vitória não tem 2 top 5 na Primeira Liga em anos consecutivos. E o nosso trabalho visa, de forma sistemática, conseguir que o Vitória tenha esse sucesso desportivo. Para isso, tem que se fazer um trabalho de fundo, um trabalho de base. É isto que nós estamos a fazer e é isto que nos propomos continuar a fazer. É verdade que, num espaço tão curto, não é possível ter implementado todas as medidas corretivas necessárias. Até porque todos nós sabemos que houve competições e escalões que estiveram parados e isso dificultou também todo o processo. Agora, estamos conscientes de onde erramos, de onde fizemos menos bem e do que temos que fazer para corrigir e termos de forma sistemática o sucesso que todos pretendemos. No plano desportivo, há um capítulo no programa dedicado ao futebol que promete manter a aposta nos 4 pilares, ou seja, na formação, no scouting, no ADN Vitória e na valorização de atletas. Já vamos falar disto em algum detalhe. No entanto, notei que no programa, o programa é omisso quanto ao futebol feminino.
Qual é o papel do futebol feminino no Vitória do Miguel Pinto Lisboa? O futebol feminino, como bem se recorda, também iniciou-se em concreto com esta direção. Tinha sido lançada a gênese ou a semente do projeto, mas efetivamente em termos desportivos iniciou-se com esta direção. É uma aposta que nós temos também de médio e longo prazo, é uma aposta que passa também pela formação, porque, como sabemos, também não temos recursos para recursos tão extensos que nos permitam fazer apostas financeiras de relevo. E, portanto, temos que fazer um projeto sempre de base. E isso também está a acontecer no futebol feminino, que lançamos os escalões de formação, temos quadros técnicos competentes, temos uma direção de futebol feminino competente e conhecedora do que é o futebol, e com o tempo vamos atingir os nossos objetivos. Estamos na segunda divisão, na fase final, dificilmente iremos subir à primeira, sabemos isso, mas sabemos isso de forma consciente. A aposta passa pela formação, mais uma vez, para termos uma equipa também sustentável. Depois vamos falar em detalhe das infraestruturas, mas este projeto do mini estádio também será para acolher os jogos da equipa feminina. No programa fala de relocalizar jogos oficiais das equipas B e Sub-23. No perfil do Miguel Pinto Lisboa, no site do clube, fala também de colocar lá os jogos da equipa feminina. Será também para isto? No imediato, a equipa feminina poderá jogar no mini estádio. O objetivo maior para a equipa feminina passa, como já foi dito também anteriormente, no âmbito da nova academia, termos um espaço, um mini estádio e um espaço formativo também dedicado apenas ao futebol feminino. Será aí a sua sede. No futebol e na aba dedicada ao scouting, fala-se do perfil do jogador de Vitória. No que é que consiste este perfil? O que é um jogador de Vitória? Que características é que tem de ter acima de todas as outras? Um jogador de Vitória tem, antes de mais, que ter grande qualidade em termos esportivos, mas também tem que ter muita resiliência, porque nós sabemos o que queremos, sabemos quais são os objetivos que tem sempre uma equipa desportiva de Vitória, sabemos que temos o querer que temos que aportar a cada jogo e por isso é que nós entendemos que devemos ser equipa nos diversos escalões para desenvolver esse ADN e essa estrutura formativa internamente, porque temos essa capacidade, e estes anos têm demonstrado isso, temos a capacidade de formar jogadores internamente com essa qualidade e com essa resiliência. Por isso entendemos que devemos internalizar esse processo e dar aos jogadores que vêm para o Vitória condições em termos de infraestruturas, em termos desportivos. O jogador tem que ver no Vitória um percurso para chegar à equipa A. E isso obriga-nos a criar condições de base, tanto ao nível das infraestruturas, o que foi feito e está também em curso, como também ao nível de todos os departamentos de apoio, tanto de alto rendimento, como departamentos médicos, como departamentos de acompanhamento pedagógico e psicológico dos jogadores. Temos esses processos todos internalizados e por isso entendemos que estamos em condições de sermos uma potência formadora como já fomos no passado, e perdermos cada vez menos jogadores para os nossos rivais. A política desportiva, fala-se muito da política desportiva que alterou, o Miguel Pinto Lisboa defende que não, que foi um processo que inicialmente exigiu uma coisa e agora está a exigir outra, porque já há também mais jogadores da formação que estão a despontar na equipa principal. A política desportiva mantém-se a mesma, desde o início? A política desportiva que esta direção implementou foi consistente desde o início. Agora, conforme disse bem na sua pergunta, há diferentes momentos, há diferentes fases e há diferentes necessidades, que importou suprir essas necessidades e por isso é que houve mais foco numa fase inicial na contratação externa de jogadores, para dar competitividade interna às equipas onde elas faltava, e neste momento estamos mais fortalecidos nos quadros de plantéis e de competitividade interna e, portanto, o foco é claramente na formação e na captação de atletas em escalões inferiores para que façam o seu percurso desde o início no Vitória. Numa Assembleia Geral do Clube, em outubro de 2020, o Miguel disse, e agora passo a citá-lo, que podemos ter uma política desportiva menos agressiva porque o dinheiro vai ser canalizado para a compra das ações.
O Vitória, esta época, os resultados não estão a ser os esperados. A época ainda não acabou, está longe de acabar, portanto ainda poderá alcançar os desígnios, mas neste momento está fora dos lugares garantidamente europeus. É preciso haver um recalibrar, por assim dizer, de expectativas dos adeptos do Vitória, que querem a Europa, querem que o Vitória seja um clube europeu. Nos últimos anos não tem sido possível, mas esta soma avultada que devolveu o Vitória aos sócios vai ter de forçar a um foco diferente. Não necessariamente. O plano que nós temos visa termos um equilíbrio económico-financeiro sustentável no futuro, e como já temos hoje um equilíbrio no presente, mas de forma sustentada melhorar a nossa situação económica-financeira sem perder de vista os objetivos desportivos. Certo? Agora, quando eu digo que temos que ter alguma paciência, porque a aposta tem que ser feita na formação. Mas nesta época em concreto, recordo que fizemos um investimento de cerca de 3 milhões de euros no plantel principal. Portanto, não há um desinvestir do plantel principal, tem que haver um equilíbrio nos diferentes investimentos desportivos e equilíbrio económico-financeiro para se atingir os nossos objetivos nas duas vertentes. E isso está a ser feito. Agora, a verdade é que nós não estamos hoje em lugar europeu, ou diretamente europeu, como disse. Isso não nos satisfaz. O nosso objetivo passa por termos de forma consistente resultados europeus, e é isso que nós propomos. Entendemos que em diversos momentos temos que estar preparados para os resultados não estarem a ser tão concentrantes como que nós entendemos que podem ser, mas estamos conscientes que no fim da época vamos estar num lugar europeu. O Plano Económico e Estratégico de que já falou foi apresentado numa Assembleia Geral da SAD em dezembro. É o plano que levam aqui a sufrágio e em prática, e querem pôr em prática. Foi aprovado pela larga maioria da estrutura acionista presente na votação. Já afirmou que não é um plano de reestruturação, vincou isso em várias entrevistas. Foi apresentado já na reta final do mandato. O que é que fez com que este plano tivesse de surgir agora? Não é o ter que surgir agora. O plano, em nosso entender, já vinha a ser preparado desde há algum tempo, teve que ser recalibrado agora e apresentado publicamente agora, porque, como sabemos, entendemos que devíamos, no longo prazo, apresentar aos senhores acionistas e aos associados quais seriam as metas institucionais, económicas e desportivas da sociedade. Fizemos isso, é um documento que serve de suporte para estes próximos anos de trabalho, é um documento que, para além de ter as metas, tem também fatores que permitem medir desvios e atuarmos antecipadamente caso esses desvios aconteçam, porque nós temos que estar preparados para, se não fizermos um determinado volume de vendas previsto, temos que atuar na área depois dos custos, com uma redução corretiva de custos. É um documento de suporte que nós entendemos que temos capacidade de gestão para o executar. E assim sendo, garantimos a estabilidade, volto a dizer, económica e financeira de Vitória e garantimos também um sucesso desportivo. De notar que o documento, ao contrário do que muitos dizem, não é demasiado otimista, é um documento conservador porque não tem em vista sequer a possibilidade de incrementos das receitas televisivas, que lembro que está em cima da mesa. Há uma liga centralização que já foi criada, no qual o Vitória tem um administrador. O Vitória tem mais peso institucional hoje que tinha no passado. Estamos na direção executiva da liga e temos um administrador na liga centralização de direito. E, portanto, também aí não está prevista a entrada do investidor estratégico que possamos vir a ter, porque entendemos que devemos apresentar esse plano numa forma de sustentabilidade orgânica. Não propomos aí aumentos capitais, não propomos investidores. Estamos a propor, organicamente temos esta capacidade. Conseguindo um plus, teremos ainda mais vantagens adicionais.
Já confirmou que há dívidas a fornecedores. Os líderes das outras campanhas apresentam um cenário pouco positivo para a saúde financeira do Vitória, têm almofadas financeiras para colocar logo em prática caso seja necessário. Qual é a posição do Miguel face a esta realidade que já confirmou e depois em contraponto com as posições das restantes listas candidatas? O que lhe digo é que o Vitória sistematicamente, algo nas redes sociais, de insinuações sobre salários em atrasos, Que não há? Dívidas a fornecedores, que existem e são correntes, a maior parte delas, e sempre existiram. E não conheço nenhuma empresa que não tenha dívidas a fornecedores, e nós temos sempre feito face às reais situações e necessidades do Vitória. Volto a dizer, tivemos 2 anos e meio de mandato com 2 anos de pandemia. Isso tem um impacto, porque ao nível dos custos, os custos mantêm-se mais ou menos constantes. Os custos que se reduzem, que são os variáveis, têm pouco impacto no que é a operação. As receitas desceram claramente. E fizemos sempre face a tudo. Agora, quando algumas listas dizem é calamitosa a situação de Vitória, é complicada a situação de Vitória, está quase na insolvência e têm almofadas. Se as pessoas têm almofadas é porque acreditam. E vou-lhe dizer, o Vitória também tem internamente almofadas se quiser. O Vitória é gerido e tem relações com entidades bancárias e financeiras que lhe permitem ter acesso a financiamentos em condições vantajosas, se assim o entender. Se não tivéssemos feito as vendas que fizemos, não fechávamos a porta. Porque tínhamos operações financeiras que estão aprovadas. Não temos é que as publicitar porque não há essa necessidade. O que há necessidade é que a operação se mantenha e que se mantenha em crescimento. E disso nós não abdicaremos. E nunca falharemos a conseguir as soluções financeiras que o Vitória precisa a cada momento. Está numa posição de afirmar que o Vitória está melhor financeiramente hoje do que estava há 2 anos e 6 meses, sensivelmente? Estou na posição de lhe afirmar e garantir que o Vitória está hoje estruturalmente melhor preparado para atingir os seus desígnios financeiros e desportivos. Relativamente aos rumores de que falou, foi o Miguel que falou desses rumores de salários em atraso, são constantes, a verdade é essa, sempre acabam por pairar sempre um bocadinho nas redes sociais. Alguma vez houve salários em atraso? Confirmou que não há neste momento e também as outras listas já disseram que não têm qualquer indicação nesse sentido. Já houve salários em atraso? Não, o que às vezes há é diferenças de uma semana entre uma data e um pagamento. Mas isso não é um salário em atraso. E aos colaboradores, aos funcionários, nunca houve um dia de salário em atraso. Neste plano económico e estratégico, está identificado que o crescimento nos custos com o pessoal está relacionado com mais custos com os jogadores. Este plano prevê uma redução de custos salariais na ordem dos 2 milhões, sem medidas adicionais nenhumas. E indica também este documento que a equipa sub-23 é responsável por 6% do total dos custos com o futebol. Parece um valor irrisório, mas depois olhamos para os valores da equipa B, que são 12%, portanto é metade da equipa sub-23, e a academia 11%, sensivelmente metade da equipa sub-23 também. Este tema do sub-23 e do futuro do sub-23 tem sido também debatido nestas eleições. Acabar com os custos, ou seja, retirar este patamar competitivo, seria benéfico de alguma forma? Será um plano em cima da mesa ou a intenção é mesmo continuar e este patamar é muito importante para o Vitória que pretende de futuro? Sobre o escalão do sub-23, nós não fazemos zigue-zagues. Nós dizemos desde o início que é para se manter esse escalão. Vou-lhe dar um exemplo conjuntural, que não é estrutural, sobre a necessidade e a vantagem que tivemos desse escalão. Na pandemia, teríamos perdido muitos atletas se não tivéssemos esse escalão. Porque, como sabe, os sub-19 e os escalões inferiores estiveram parados e a forma que nós tivemos de ter esses atletas em competição, nomeadamente Andrés Amaros, Hélder Chás, Maguinhas, foi ter a equipa de sub-23 em competição. E ajudou-nos logo, per si, a fazer esses atletas chegarem à equipa A não se perdendo. Isso é verdade, é conjuntural. Mas se nós estruturalmente queremos cada vez mais apostar na formação e que os jogadores na formação
Vejam um percurso para chegar à equipa A. A equipa sub-23 é essencial. E é por isso que quase todos os clubes têm equipas sub-23. Aqui à volta tem o Braga, tem o Famalicão, tem o Rio Ave. Quase todos os clubes têm. O Benfica, o Sporting também tem. O único clube que não tem é o Futebol Clube Porto. E a verdade é que, por vezes, vê-se que perdem jogadores na transição para a equipa A, nomeadamente para outros clubes como o Sporting, porque os jogadores não veem esse percurso. É essencial ao jogador, e é essencial para nós sermos competitivos na captação de talento, que o jovem veja um percurso claro, desde o escalão que entra até a equipa A. E a equipa sub-23, no nosso entender, faz todo o sentido ser parte integrante desse percurso. E como disse, a equipa tem um impacto de 6% no orçamento. É um impacto que, de facto, atualmente não parece muito, mas é dinheiro. Mas então também acabaríamos com a B porque tem o dobro do impacto. Também acabaríamos com a formação porque tem o dobro do impacto. Nós queremos um melhor Vitória e para isso temos que ter condições melhores e ter equipas boas para conseguir os objetivos. Estabelecer parcerias com os clubes do Conselho, até mesmo dos concelhos limítrofes, não seria uma opção ou cortaria esse plano que os jogadores poderiam ter de ir da formação dos escalões mais infantis até à equipa A no Dom Afonso Henriques? Raquel, podemos equacionar o que entendemos. Se nós acreditamos no nosso processo de formação, no nosso processo transversal nos diferentes segmentos para a valorização do atleta, temos que fazer essa formação internalizada. Mas entendemos que a equipa sub-23 se destina a jogadores na transição entre o sub-19 e o profissional e, portanto, aí, nesse momento, será mesmo importante que seja interno esse processo. Ainda nesta questão das finanças, neste dossiê, o programa lista como intenção o foco permanente em maximizar receita, nomeadamente através de novas dinâmicas de sponsoring. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de naming rights, de novas introduções no futebol? Estamos a falar que temos que olhar para o mercado de forma mais abrangente, para um mercado mais global. Por isso é que o Vitória tem um departamento de comunicação e um departamento de marketing de primeira linha no futebol nacional e temos que o potenciar. E o potenciar é procurar novos mercados, e mercados onde o Vitória tem menos penetração e que tem muita apetência pelo futebol. É disso que estamos a falar. Como, por exemplo, algum mercado que esteja mais identificado? A entrada nos mercados árabes, nos mercados turcos, que tivemos já potencial para o fazer, não tivemos depois, o momento não nos ajudou. Porque lembro, quando há a entrada de alguns jogadores com impacto grande do ponto de vista comercial em determinados... por exemplo, do Ricardo Quaresma? É um exemplo desses jogadores. Vamos abrir portas nesses mercados. O facto de estarmos em pandemia não permitiu que se tivesse o retorno esperado da associação da imagem desses atletas ao Vitória, mas é um tema que está em cima da mesa e que será trabalhado. Ainda assim, notaram esse impacto da contratação de, por exemplo, Ricardo Quaresma, que é um nome muito conhecido em mercados emergentes? Num momento imediato, sim. Só que relembro que posteriormente, houve logo um recrudescer da pandemia e isso se esfriou. Mas num primeiro momento houve esse impacto. A apresentação do Quaresma foi considerada a nível global das mais importantes que aconteceram. Há também um novo plano de marketing digital. O Vitória apresentou recentemente um novo site, fala constantemente de uma nova app que também servirá para a experiência do dia de jogo, para os adeptos. Este novo plano de marketing digital, como é que vai cumprir este desígnio principal de maximizar as receitas? Vai cumprir desde logo ao aumentar a interação do associado e do adepto com a marca Vitória e com o dia de jogo. Vai também permitir-nos, de forma clara, estar mais próximo dos associados em todos os momentos, facilitar a relação do associado com o Vitória e permitir-nos também ter as lojas ponto B e conseguir captar mais associados para o Vitória.
Há também a menção da centralização dos direitos. O Miguel já falou da presença do Vitória nesse processo. É um processo ainda em curso, ainda não está finalizado, mas isto leva-me também a perguntar ao Miguel qual será a política externa e como é que vê a política externa, de certa forma, é uma expressão que me parece adequada, do Vitória com o mundo externo, não só nas instituições, mas também na opinião pública, porque depois a pressão pública também acaba por contar, a forma como os adeptos veem o clube, da forma como está publicamente exposto, é um Vitória que se quer afirmar como líder da opinião, líder de movimentos, líder dos interesses, ou seja, da luta pelos interesses que são mais importantes para o crescimento do clube? É um Vitória que nunca abdicará dos seus direitos e da melhor defesa dos seus direitos. É um Vitória que tem vindo a ganhar peso institucional. Conforme disse, somos hoje membro permanente da direção executiva da Liga Portugal e também conseguimos um lugar nesta nova empresa que vai fazer a gestão dos direitos televisivos, que é a Liga Centralização. Estamos na administração dessa empresa de direito próprio. Não é provisório, não é temporal. É um direito que o Vitória tem. Conseguimos isso porque entendemos que é importante para o Vitória estar nos fóruns onde se discute, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista financeiro, o futuro e os grandes drivers do futebol português e, portanto, temos sempre que lá estar. É um Vitória que nunca deixará de defender os seus interesses, em todos os momentos, como não deixou no passado. Como não deixou neste mandato. Sempre que tivemos que intervir, intervimos. Nunca tivemos calados. E isso não nos podem apontar. Os restantes candidatos, e é impossível desligar umas candidaturas das outras, têm acusado, de certa forma, o Vitória do Miguel Pinto de Lisboa de ser pouco interventivo, de ter pouca voz, por exemplo, nos canais de televisão, nos espaços de opinião pública. É uma afirmação da qual discorda? Uma afirmação que não faz qualquer sentido, porque sempre que foi necessário nós termos voz, tivemos voz. Agora, é óbvio que a voz não se pode confundir com o grito. Nós não podemos andar na gritaria como andam outros nas televisões. Eu entendo que o Vitória tem que ter voz e uma voz assertiva nos momentos certos. Porque o que está sempre em causa é o superior interesse do Vitória. Eu lembro-me até de situações em que eu podia ter tido um interesse pessoal e particular em discutir e em refutar, quando fui atacado diretamente, e não o fiz porque, acima de tudo, tem que estar os interesses do Vitória Sport Clube enquanto instituição. Falando do objetivo de mandato, há um objetivo de mandato para o próximo triênio que passa por estabelecer uma parceria estratégica e encontrar um parceiro com posição minoritária na SAD, para que o Vitória possa naturalmente manter a sua posição maioritária. O que é que fará com que um parceiro queira entrar no Vitória? Não falo das vantagens que tem o Vitória, também estão listadas no programa, mas um parceiro minoritário com menos voz do que um parceiro que poderia ser maioritário, tem aqui que vantagens e o que é que pode ser irresistível para entrar no Vitória? Nós temos que acreditar no Vitória e temos que acreditar que o Vitória tem, de facto, um grau de atratividade muito elevado para parceiros importantes do futebol internacional. Nós sabemos do que estamos a falar, sabemos quais são as mais-valias que o Vitória pode aportar, sabemos também as mais-valias que esse parceiro nos poderá aportar num futuro e temos claro que essa situação é possível e será, de facto, realizável. Porque estamos cansados também de ouvir as pessoas dizer que o que nós propomos é impossível e depois conseguimos realizar o impossível, porque também era impossível, lembro há 2 anos e 8 meses que tivéssemos a maioria da SAD e conseguimos, também era impossível que se tivesse feito determinado volume de vendas neste mercado de janeiro e a redução também de custos com o pessoal e foi possível, e também garanto que será possível encontrar um parceiro que veja em nós potencial, que o faça acreditar que é importante
ter uma posição no Vitória e que isso poderá gerar-lhe para ele um retorno tanto desportivo como institucional. O programa detalha o modelo de parceria que gostariam de encetar no futuro. Inclui a colaboração no desenvolvimento dos jogadores, colaboração no scouting e colocação de atletas, sinergias para troca de know-how nas áreas técnica, médica e de alto rendimento. Há algum modelo de parceria que já exista, que já outros clubes tenham feito, que gostaria de replicar? Porque esta troca de conhecimento de atletas para valorização das mais-valias do Vitória faz-me lembrar a mim pessoalmente modelos como o da Red Bull, do Citigroup, que são conglomerados de equipas e que, portanto, têm uma posição maioritária. É verdade que há a questão toda da identidade nestes grupos, mas há outros que não são exatamente assim. É um modelo deste tipo que pretendem colocar no Vitória? O modelo económico é semelhante. O modelo identitário não tem nada a ver. Porque nós não abdicamos nunca do que é a nossa identidade e do que é a nossa capacidade de criar valor e de dirigir o nosso clube. Nós sabemos que somos uma potência formadora, nós sabemos a capacidade que temos de prospecção, nós sabemos a capacidade que temos de desenvolver talento, nós sabemos os objetivos desportivos que temos para o Vitória. E, portanto, nunca abdicaremos desta nossa independência, desta nossa capacidade. Temos que ter um modelo de sinergias, como está a dizer, que tem esses grupos, mas tem que ser o grupo a acreditar nesta nossa capacidade. E, felizmente, há de fora quem reconheça o nosso talento. Já há conversações nesse sentido? Já se sentou à mesa com algum desses potenciais parceiros? Obviamente que nós, enquanto responsáveis pelo Vitória, se temos uma ideia, temos que trabalhar nessa ideia. Conforme sempre digo, as negociações têm que ser realizadas no tempo. Nós temos tempo para conseguir a melhor operação para o Vitória, porque o essencial é que os resultados de qualquer negociação sejam os melhores para o Vitória. Não estamos aqui a correr em contrarrelógio, não estamos aqui sob pressões nenhumas financeiras para fechar operações e, portanto, vamos ter um modelo de parceria que nós entendemos que é o que melhor serve os interesses do Vitória. Disse que o modelo económico destes grupos eram interessantes e que seria na ordem ou semelhante a isso. O que é que lhe agrada mais nos modelos económicos destes grupos? Não, o que eu estava a dizer é, conforme resulta do nosso plano, o modelo económico é semelhante, ou seja, há relações desportivas, aproveita-se essas sinergias económicas com vantagens para todos os lados, não é? Agora, a grande diferença entre o modelo que nós entendemos que devemos ter e os modelos que há um bocado mencionou tem a ver com a identidade. Tem a ver com a nossa capacidade de sermos líderes também do nosso projeto sempre. Passando, ainda antes de passarmos para o capítulo das infraestruturas, já falámos dos direitos, da distribuição dos direitos centralizados. O Vitória já tem pensado um modelo que quer defender, alguma coisa concreta, um projeto concreto que queiram defender? O que nós temos é, no âmbito do processo que é global, por isso é que é centralizado, defender sempre os superiores interesses do Vitória. O Vitória tem que ter um dos maiores contratos televisivos do futebol em Portugal. E a verdade é que, à data de hoje, o Vitória tem um dos 6 maiores contratos. Passando então para as infraestruturas, na apresentação do programa, o Miguel disse que, e passo a citar, olhamos para as infraestruturas e tivemos a ousadia de encurtar a distância que entretanto se abrira por inércia de sucessivas direções para a nossa concorrência. Neste momento, ainda antes de processos estarem completos, já sente e já entende que as distâncias para estes concorrentes mais diretos já são mais curtas? O que eu quero dizer é que houve décadas em que nós não fizemos investimento nas nossas infraestruturas por diversos motivos, que não importa agora estarmos a falar sobre eles. A condição das infraestruturas é também um fator da atratividade dos atletas, para além de ser importante para o desenvolvimento do processo formativo. Demos pequenos passos, mas que são passos importantes para que esta atratividade seja hoje maior.
não só na renovação das estruturas, como nas áreas de apoio, como já referi. Foram pequenos passos. Somos ambiciosos. Entendemos que devemos avançar com o projeto da nova academia, conforme já foi público, tanto a nossa posição e também a posição da Idilidade Bimaranhense quanto ao tema. Agora, o percurso faz-se destes pequenos passos e nós não tivemos a ousadia de os dar, mesmo numa situação de pandemia, em que podíamos, de facto, ter sido menos ambiciosos. O mini estádio já tem a primeira fase concluída e a promessa está também no plano estratégico de que a segunda fase será concluída até ao final da temporada. Pelas contas e pelos planos do Miguel, quando é que o mini estádio estará completo, todas as fases completas? Sim, Há uma data? a fase 1 e a fase 2, conforme disse, a fase 1 está concluída, a fase 2 está em fase de conclusão, portanto será ágil. A fase 3, que é a fase que, em rigor, tem menos a ver com o que é a operação da formação, tem mais a ver com o que é a operação de jogo. Nós aí podemos participar alguma coisa, não a fazer de imediato, se não tivermos condições económicas e financeiras para o fazer. Mas será feito sempre no triênio. Pode não ser dado o início imediato logo mal termina 2, mas será sempre concluído no triênio. A academia em Silvares será também para ser concluída no prazo do próximo triênio? Ou é um investimento? A academia em Silvares é um dos projetos que nós temos e que pretendemos ver alavancado com a tal parceria estratégica. Porque nós não temos condições sem um parceiro para as fazer hoje, ou para garantir que as fazemos hoje. E é para isso que o Vitória tem que ter um parceiro. Porque nós o que dizemos é, sem parceria, nós temos organicamente defendido o nosso futuro. Para o futuro ser mais alavancado, temos de ter uma parceria. Ainda em matéria de infraestruturas, mas agora já dirigidas às modalidades, há planos para pavilhão de apoio aos treinos. Um assunto que já vem de 2019, já se falava em 2019 dessa necessidade de espaço para as modalidades, porque o único pavilhão que existe acaba por não ser suficiente para jogos, para treinos, para tantas modalidades. Ainda não se concretizou até agora, mas há um projeto com a Câmara Municipal para que o Vitória tenha um pavilhão na Escola João de Meira. Esta era a solução pretendida em 2019 ou foi a solução que acabou por surgir com o passar dos anos e do contexto também que apareceu? A solução que preconizávamos inicialmente, como nos recordamos, não era essa. Passava por construirmos um pavilhão contíguo ao atual, onde funcionavam as antigas piscinas do Vitória e que poderia ser acomodado juntamente com o projeto que a Câmara tem para fazer lá umas piscinas. Entendeu-se, o Vitória e também a Câmara, que seria se calhar a construção demasiada ter o pavilhão nesse espaço e a Câmara propôs a alternativa que é hoje preconizada. Serve na mesma os interesses do Vitória, foi mais convergente essa decisão conseguir com o município, entendemos que os interesses do Vitória estão defendidos e, portanto, sim, será essa a solução. Agora, o facto é que o Vitória tem no seu objetivo a aposta sempre na formação das modalidades, porque, como sempre disse, é uma forma também de devolvermos à sociedade o muito que a sociedade nos dá e continuarmos a desenvolver este espírito que temos de viver o Vitória e viver o Vitória também juntamente com a cidade. Cria-nos algumas dificuldades porque temos 1.500 miúdos a fazer formação connosco e, de facto, um pavilhão não dá para nada e temos que andar, muitas vezes, com a casa às costas, como se diz, não é? Ter relações com entidades municipais para ocupar determinados horários em pavilhões. Isso vai continuar a acontecer mesmo tendo outro. Vai-nos facilitar, agilizar o modelo de agendamento de jogos e de treino, mas continuaremos sempre a ter necessidades, porque nós não desistiremos nem abdicaremos da nossa função formadora e de ser o principal clube do concelho também na formação das modalidades. Esta solução é para ser concretizada quando? Esta solução do pavilhão para apoio ao treino? Essa solução está a ser estudada em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães e será proximamente para dar início à sua execução.
Também no capítulo das modalidades, a formação é o principal, é a base, acabou de dizer isso o Miguel e também está explícito no programa. Isso significa que no próximo triênio, e enquanto o Miguel for presidente do Vitória, não haverá nenhuma modalidade sem formação, ou seja, não haverá nenhuma equipa sénior sem que antes haja a formação garantida. O objetivo é formação, seja o Vitória, seja o protocolo que o Vitória tenha com outros clubes da região. Mas o objetivo essencial do Vitória é a formação. Não vamos ter uma equipa sénior se não tivermos uma formação em que o Vitória tenha relação. E há um leque alargado de modalidades, já falou do número de atletas, são muitas modalidades. Nos próximos 3 anos, a intenção é manter, dar melhores condições às que já existem. Há a possibilidade de reduzir para que se fique com um leque ainda mais apetrechado, com melhores condições, ou há alguma previsão para aumentar o número de modalidades do Vitória? Neste momento, nós o que lhe podemos dizer é que, num contexto de pandemia, não abdicamos de ter mais modalidades. Demos início às modalidades que entendíamos que fazia sentido o Vitória ter. Neste momento não estamos a equacionar aumentar o número de modalidades, estamos a equacionar melhorar as condições de cada uma delas, estamos a equacionar que quando terminarmos algumas das obrigações que o clube tem, que terminará no próximo ano e libertará mais meios, poder dar mais condições às atuais modalidades, e não estamos a prever ter novas, mas estamos sempre abertos a falar com a sociedade civil bimaranense e, havendo determinada modalidade que nós possamos entender que faz sentido, estamos cá para acarinhar. Neste contexto de pandemia surgiu o handball, em parceria com o Fermentões, e já questionei o Miguel sobre a relação com os clubes de futebol do concelho e da zona. Com as modalidades, é de alguma forma diferente? É possível que se estabeleça uma parceria? Há, por exemplo, o Candoso no futsal, que é uma das grandes forças neste momento do futsal nacional. A parceria com o Fermentões surge da vontade do Vitória voltar a ter o handball. E surgiu de forma natural. Como todos sabemos, houve uma situação que prejudicou o Fermentões em determinado momento e nós conseguimos estabelecer uma parceria. Também foi possível analisar outras possíveis parcerias que não puderam avançar. Mas é uma parceria que, como vê, também tem por base a formação e tem por base o crescimento sustentável. Porque pegou-se no Fermentões numa situação quase de base, porque eles tiveram um retrocesso e estamos organicamente também aí a crescer. Não estamos disponíveis, se calhar, para assumirmos logo uma parceria com custos muito elevados. Queremos fazer sempre numa ótica de formação e crescimento. Falou também das melhores condições para as modalidades. O que é que isso implica? O que é que significa? Que melhores condições é que as modalidades do Vitória vão ter e de que forma é que vão trabalhar? Trabalharão em conjunto, mas com as outras, ou cada setor será separado do seguinte? É assim, nós temos um plano para as modalidades que sempre o tivemos desde o início e volto a dizer, o impacto que a pandemia teve foi brutal na organização. E tivemos que fazer face a situações dramáticas em que tivemos que primeiro tentar reter os atletas e manter as modalidades, e agora é que temos mais tempo para implementar esse projeto. Nós temos um projeto autónomo para as modalidades que passa por elas terem departamento de marketing e comercial autónomo, sempre o tivemos, já o apresentámos anteriormente, e queremos que elas tenham essa organização transversal às diferentes modalidades, para haver sinergia entre todos. Quando digo ter melhores condições para as modalidades, é conseguirmos ter mais espaços físicos alocados apenas ao Vitória, para que possamos poder fazer uma melhor gestão do que são os horários, tanto de treinos como de jogos dos nossos atletas. Porque não é fácil ser atleta das modalidades. Porque a dificuldade dos espaços faz com que, por vezes, se tenha que mudar de local de treino. Tipo, uma terça-feira treinar-se num sítio e à quinta no outro.
E para nós entendíamos ser melhor conseguir ter uma gestão melhor dos espaços. E isso está a ser trabalhado e entendemos que temos condições também para isso. Falando do associativismo, volta a aparecer no programa um número redondo de 40 mil associados no próximo triênio. Era o objetivo proposto em 2019, ficou de parte por causa da pandemia. Era incontornável deixar este número de parte, ele volta a aparecer agora. Quais são as medidas principais que a equipa do Miguel e o Miguel consideram que vai fazer com que o Vitória chegue a este número de 40 mil associados? Como disse, sempre foi o nosso objetivo aumentar a base de associados do Vitória. Não foi possível por causa da pandemia. A pandemia, mesmo assim, permitiu-nos manter um número elevado de associados, tendo sido tomadas medidas para a manutenção dos associados e até de gestão financeira de recuperação de cotas. Foi feito, foi um período difícil, mas os nossos associados responderam positivamente. O que nós entendemos é que hoje temos mais condições para melhorar e para atingir esse número. Até porque o facto de termos um novo site, as novas funcionalidades da app, vão permitir termos as lojas pontos B que devemos ter estrategicamente distribuídas pelo Conselho e também pelos Conselhos limítrofes. Isso vai aumentar a relação ou a penetração do Vitória junto dos seus associados e podemos conseguir aí reativar sócios e captar novos. Porque há muitos adeptos que ainda não são sócios e nós temos que trabalhar essa base de dados. Também não podemos esquecer os concelhos limítrofes para que possam passar a ser, de facto, território Vitória. E esses pontos B vão nos ajudar nesse sentido. E depois temos toda a política de dia de jogos, de fan zones, da bancada família, que já iniciamos, que irá incrementar essa relação e permitir-nos atingir esse objetivo. Estas iniciativas como a Fanzone, a bancada família, elas constam do programa, mas são todas afeitas ao estádio. De que forma é que o Vitória pode, e de que forma é que o Miguel e a sua equipa planeiam levar mais sócios ao pavilhão? Porque nos últimos anos, e não tem a ver com a pandemia, foi muito antes da pandemia, as modalidades acabaram por perder alguns espectadores, fruto dos tempos, do que seja. Como é que pretendem contrariar esta tendência? Temos que contrariar essa tendência, levando, de facto, mais até adeptos estratégicos ao pavilhão, para que se possam depois ter mais atratividade e trazer outros adeptos. Temos também que ter resultados desportivos que façam com que as pessoas se sintam mais interessadas em ir ver os jogos. Temos que ter mais atletas da formação a chegar à equipa principal para que possa haver essa relação maior com a cidade, mas a verdade é que muitas das vezes o problema que temos nas modalidades é que todos nós queremos as modalidades, todos nós gostamos, mas damos mais enfoque sempre ao ponto da formação do que depois na equipa A. A verdade é isso, é uma realidade. Tem que se tentar com que as pessoas vão mais, mas não é fácil. Aí. A pandemia acabou por afetar todos os clubes, todas as associações, todas as agremiações e foi igual, de certa forma, para todos. Depois a resposta é que foi diferente. Que leitura é que o Miguel faz da resposta que o Vitória deu à pandemia neste capítulo do associativismo? Assim, o impacto fez-se sentir em todos, mas fez-se sentir mais em quem tinha mais associados. Portanto, certo, mas a pandemia foi igual para todos. Foi igual para todos, mas com impactos certo. diferentes. Nós tentamos, por um lado, quando iniciou a pandemia, aumentar as ações de solidariedade e de relação com os nossos associados, solidariedade para com todo o Conselho e ações focadas no associado. Tivemos diferentes iniciativas para ajudar até os nossos associados mais idosos ou mais isolados a fazer face às suas necessidades, e foi bastante positivo isso, termos uma equipa no Vitória sempre a ajudar a manter essa relação. Já, se a pessoa não pode ir ao jogo, o Vitória pode-os ajudar noutros aspectos da sua vida. Conseguiu-se isso. O Vitória conseguiu dar mais ênfase à marca Vitória Solidário, aumentando a relação, tanto diretamente por causa da pandemia, como indiretamente pelos efeitos que a pandemia também teve na sociedade e que criou mais necessidades, e o Vitória também teve presente. Tivemos iniciativas
em que o Vitória colaborou com o Hospital de Guimarães na primeira fase, tanto diretamente com o investimento e ajuda do Vitória, como a conseguir captar ajuda de parceiros do Vitória para incrementar os serviços do nosso hospital. Foi criada uma nova ala de cuidados intensivos com o nosso apoio. Portanto, o Vitória deu resposta e disse presente quando houve essa necessidade. Para fazer face aos impactos que a pandemia teve no Vitória em termos associativos, tivemos diferentes políticas que tiveram em vista manter a relação do associado com o Vitória, nomeadamente a recuperação de cotizações, tudo isso, para diluir no tempo, para que fosse mais fácil ao associado manter a relação. Essas políticas foram encetadas, foram levadas a cabo e tiveram sucesso. Qual é a importância e o papel do Vitória Solidário, a marca Vitória Solidário? A marca do Vitória Solidário, como estava a dizer, tem um impacto crescente no que é o nosso concelho, porque, como todos sabemos, esta pandemia trouxe uma degradação de algumas situações sociais e nós temos que dizer presente nesses momentos. Colaboramos em diferentes iniciativas, lançamos também nós diferentes iniciativas, mas aí o que eu entendo é que a marca Vitória deve de ajudar a sociedade civil a alavancar as iniciativas que tiver. Mas sim, tivemos uma presença muito forte dessa marca nestes últimos 2 anos e meio, como já referi anteriormente. Há também o objetivo de digitalizar a instituição Vitória. Uma das medidas para concretizar é a revisão dos estatutos para os adotar, aliás, para a era digital. A votação dos estatutos deverá acontecer até 2024, portanto, alguns nos próximos 2 anos, num processo participativo e com contributos alargados. É assim que está estabelecido no programa. O que é que significa adotar os estatutos para a era digital? O que é que pode alterar? O que nós temos é uma visão que os estatutos devem ser discutidos de forma alargada para que sejam aceitos de forma abrangente também. Não queremos que os estatutos não sejam aceitos por todos os vitorianos, têm que o ser. E têm que ter preconizadas determinadas situações que nos permitam adaptar ao que é a era digital. E que situações é que podem ser alteradas nos estatutos? Obviamente que contam com a contribuição dos adeptos, da sociedade, se calhar em geral. Temos que ver, mas, por exemplo, tudo que seja facilidade de entrada no Estado, as cotizações digitais, de ter um cartão eletrónico, tem que estar tudo previsto. E agora que já nos encaminhamos para o final da conversa, o tempo foi passando, o mandato está a chegar ao fim, pode ser reeleito ou não no dia 5 de março, e portanto, se não for, o Miguel já foi tocando neste ponto, se não for eleito, deixam o Vitória mais preparado para o futuro, qualquer um que seja o candidato eleito? O Vitória está hoje estruturalmente melhor preparado para fazer face aos desafios do futuro. O Vitória tem soluções para, nas diferentes áreas, dar uma resposta muito forte para resolver os seus problemas e encontrar sempre soluções. O Vitória tem soluções fortes para o futuro. Estamos mais preparados hoje do que o que estávamos há 2 anos e meio. Há uma aposta forte que foi feita, há uma maior retenção de talento, há uma maior capacidade de desenvolver talento, há uma estrutura profissional nas diferentes áreas com muitas qualificações, mais abrangente e que pode dar resposta a todas as necessidades do Vitória. Portanto, sim, o Vitória está hoje mais preparado e tem melhores respostas para enfrentar o futuro. Da mesma forma que terminei as 2 últimas conversas com os outros 2 candidatos, termino também esta e lanço um desafio, mais ou menos um desafio ao Miguel, que é o de prever daqui a 3 anos, se for reeleito no próximo dia 5 de março, vamos supor que há um jornal, uma publicação que faz e quer fazer um resumo daquilo que foi o segundo mandato de Miguel Pinto de Lisboa. O que é que gostava que fizesse a chamada principal, a manchete, a capa dessa publicação? Qual é a bandeira, no fundo, que quer deixar no final dos próximos 3 anos, se for reeleito? O objetivo foi concretizado, temos um Vitória mais forte,
uma potência formadora, uma potência desportiva e com os objetivos a serem sempre concretizados. Muito obrigada, Miguel, por esta conversa. Obrigado. Boa sorte para o resto da campanha eleitoral. Da nossa parte é tudo. Encerramos hoje o ciclo de conversas com os candidatos à presidência do Vitória, que conhecerá o capítulo final no próximo dia 5 de março, quando os vitorianos forem chamados às urnas no pavilhão do Vitória. Muito obrigada e boa noite.